Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então com a nossa espiritualidade quaresmal, pregação quaresmal de São Leão Magno. E neste 8º dia, o título é As tentações provam a dualidade das naturezas em Jesus. Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Vamos ouvir então o que São Leão Magno tem a nos dizer. Diz São Leão Magno: quem não ousaria tentar ele que não excluiu nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo de suas armadilhas? Veja, ele está fazendo uma pergunta. Se o tentador tentou até o próprio Filho de Deus, como não ousaria tentar a nós, né? E segue São Leão Magno: como nos revela a história do Evangelho, nosso Salvador, que era verdadeiro Deus e é verdadeiro Deus, quis mostrar que era também verdadeiramente homem, e assim excluiu todas as fantasias ímpias de todo o erro. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, sentiu a fome própria da nossa fraqueza. Aqui ele está falando, quando ele diz aí que quis mostrar que era também verdadeiramente homem, excluindo as fantasias ímpias de todo o erro, que alguns pregavam e ainda até hoje pregam, né? Não, Jesus é Deus, não é homem. Jesus era um homem e não era Deus, né? É apenas humano e não Deus, Filho de Deus. Não, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Essa é a fé. E segue, então, São Leão Magno: o diabo alegrou-se por ter encontrado nele sinais de uma natureza passível e mortal. E querendo pôr à prova o poder que ele temia, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então ele está citando agora, São Leão Magno está citando o texto bíblico das tentações do Filho de Deus, que depois de 40 dias, 40 noites jejuando, ele sente fome, né? E aí o diabo se aproxima para fazer as chamadas suas tentações. O onipotente, continuando então São Leão Magno, o onipotente certamente podia fazê-lo. E era fácil a qualquer criatura de qualquer espécie obedecer às ordens do Criador, de passar para qualquer espécie que lhe ordenasse. Ou seja, o Filho de Deus poderia sim transformar pedra em pão, pode fazer o que quiser. Ele é Deus, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se ele diz para as pedras falarem, as pedras falarão. Se ele diz para a pedra se converter em pão, pois então vai se converter em pão. E continua São Leão Magno: foi assim que, quando ele quis, mudou a água em vinho na festa das núpcias, isso lá nas bodas de Caná, né? Continuando: mas era mais conveniente para a economia de nossa salvação que o homem vencesse a esperteza do mais soberbo inimigo, não pelo poder de sua divindade, mas pelo mistério de sua humildade. Então era mais conveniente para a mensagem, para nós, para mostrar para nós, seus seguidores, para mostrar para todos, é mais conveniente que ele vencesse a soberba, a esperteza do inimigo, não pelo poder de sua divindade, porque ele ele vence, mas ele queria mostrar pelo mistério de sua humildade, mostrando assim que nós venceremos mediante a humildade. Isso tem que ficar claro para nós. E continua São Leão Magno: finalmente o diabo, posto em retirada, e o tentador frustrado em suas artimanhas, os anjos se aproximaram do Senhor e o serviam. Aquele que era verdadeiramente homem, verdadeiro Deus, conserva sua humanidade longe de ser atingida pelas questões capciosas e manifesta sua divindade diante dos serviços dos santos. Que sejam assim confundidos os filhos e discípulos do diabo, que, repletos da inspiração da serpente, enganam os simples, negando em Cristo a veracidade das duas naturezas, seja despojando a divindade da humanidade, seja a humanidade da divindade. Dupla prova destrói, de uma só vez, este duplo erro, porque a fome sentida pelo corpo atesta a perfeita humanidade do Filho de Deus. E o serviço dos anjos, quando os anjos vêm servi-lo, atesta a perfeita
divindade. Então veja, nesse trecho aqui, mais uma vez, é o argumento para mostrar que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Muitos pregavam apenas um aspecto, não, ele é só meramente humano, não, ele é Deus. Não. São Leomagno está chamando para a verdade, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aí ele traz esse exemplo, né? A fome que ele sentiu desse tempo de jejum mostra que ele era homem. E o serviço dos anjos, os anjos vêm servi-lo, os anjos vêm servi-lo, isso prova a sua divindade. Para o louvor de Cristo. Amém. O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.